Olha só, agora vamos falar sobre os alimentos número um para quebrar o jejum. Isso fez uma grande diferença na minha vida, né? Eu não faço jejum Uhum. intermitente, mas eu fico aí aquele longo período aí, às vezes, sem me alimentar, que a Rô já até me orientou que isso é super positivo, porque eu dou um descanso aí para o organismo, mas eu deixar a Rô aí explanar um pouquinho mais sobre a questão dos alimentos número um. Isso! Bom, iniciando então essa questão, né, de quebra de jejum, né? Eu gosto muito de falar sobre o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o nosso relógio biológico, né, que a gente tem dentro da gente, que é o que comanda essa questão assim de hormônios, né? A questão do dia e da noite. Então, quando é de dia, muitos hormônios estão ativos no nosso organismo, né? E quando é à noite, outros hormônios fazem parte. O ciclo circadiano, o mais potente é o da manhã, o matinal, né? Que eles falam, de manhã até umas 3 da tarde. Então, a quebra de jejum durante esse período matinal, né? Tem estudos que mostram muitos resultados mais positivos do que quebrar jejum mais de tarde ou de noite, né? Então, assim, por exemplo, passou 12, 14, 16 horas, né, sem comer, e aí começa ali pelas 10 da manhã, né? O que eu vou comer? O ideal, quando se quebra jejum, por exemplo, como a gente está em estado de estresse metabólico devido ao jejum, é, por exemplo, tomar uma água de coco devagarzinho, porque ela tem sódio, tem potássio, né? Um exemplo, tá? Quem não A gosta, água tem de coco outros. quebra jejum, então. Água de coco Olha, quebra jejum. interessante. Exato. Então, ela vai ajudando a repor os eletrólitos aos pouquinhos, né? A gente vai se sentindo bem, além da própria hidratação também, né? E depois, sim, aí, por exemplo, né? O próprio abacate, uma gordura maravilhosa, saudável. Fazer uma pastinha de abacate de manhã, né? Com um pãozinho de aveia, pode ser, depois até passa a receitinha, né, Cláudia? A gente é cheia de dicas aí para vocês poderem fazer, incrementar um pouco melhor Aqui a sua no refeição. processo da Nutrimente, pessoal, nós temos um e-book, né? Só dessas receitas super Isso, práticas, não caras, e que faz a diferença na nossa vida, e muito prático mesmo para você que não exato. quer passar fome, né? Exato. E tudo isso ajuda. Então, qual é o grande detalhe da quebra de jejum? É não ir direto a doces, a carboidratos simples. O que é carboidrato simples? Massas brancas, pães brancos, arroz branco, né? Massas que não sejam integrais. Por quê? Porque senão a gente está muito período sem comer, a nossa glicose está mais baixinha, a nossa insulina, que é o hormônio que regula a nossa glicose, ela tá mais baixa, e daqui a pouco, se a gente vai comer um doce, por exemplo, um pão branco com geleia, por exemplo, né, Cláudia, que a gente estava É, falando, é uma bomba calórica por muito período de jejum. É como se fosse uma bomba entrando no nosso organismo, né? A mesma coisa é tomar um suco de laranja, por exemplo. Vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque normalmente o suco de laranja ele tende a aumentar muito a nossa glicose. Quando a gente está com hipoglicemia, se sentindo muito fraca, toma um suco de laranja. É muita glicose na mesma hora, né? Então a gente recomenda que seja devagar, com gorduras boas, né? Com carboidratos complexos, com mais fibras, né? Por exemplo, se já vai direto para o almoço, procurar comer coisas que lhe dão mais saciedade, né? Que te alimentem bastante, mas que te deem saciedade. O ideal também é tomar bastante líquido junto com a refeição, por causa desse sentido, assim, a gente está muito tempo sem comer, se colocar muita fibra, o organismo ele está mais paradinho, não vai ter como empurrar essa fibra e o intestino funcionar, né? É toda uma máquina por isso que é rodando, é uma comum as pessoas engrenagem. reclamarem sobre problemas de prisão quando se faz um jejum intermitente. Exato, Né? exato. Vai muito da hidratação, né? Isso é muito importante. Outra coisa também, por exemplo, proteínas de alto valor biológico, né? O peixe, por exemplo, salmão, né? Essas coisas, atum é muito indicado, a sardinha, quem gosta, né? Uhum. E fazer, enfim, fazer uma refeição balanceada, né? Que é o óleo de coco também é muito indicado nesse sentido, para pós, né? O Uhum. jejum intermitente, para quebra do jejum.
Então, sempre ter muito cuidado, assim, não ir direto ao doce, ao carboidrato, que vai virar açúcar no nosso corpo, né? Porque é uma bomba, assim, nesse sentido, assim. E de noite tem pesquisas que mostram, né, que o nosso hormônio, por exemplo, o TSH, que é o que regula a nossa tireoide, o hormônio do crescimento, a questão da melatonina e da serotonina, eles estão muito ativos à noite. Se a gente janta muito tarde, faz uma quebra de jejum ali de noite, né, a tendência é que esses hormônios eles não atuem muito bem durante a noite, porque vai estar esse processo de digestão. Então, uma coisa atrapalha a outra. Até umas 20 da noite é o ideal para jantar. Depois disso, já começa a interferir na produção dos nossos hormônios, né? E tem linhas ayurvédica, por exemplo, que indicam comer de dia e jejuar à noite, né? Então, até umas 6 da tarde comer, quem consegue, né? Às vezes a rotina da gente não ajuda, mas enfim, quem consegue, janta às 6 da tarde e só vai comer no outro dia. É interessante também, que nem eu e a Cláudia a gente falou, a gente está dando aqui exemplos de linhas, né? De estudos de jejum intermitente. A gente não é contra nem a favor assim de qualquer linha, mas enfim, a gente está trazendo, né, orientações para vocês terem opções, se quiserem seguir ou não, né? E lembrando que tudo são hábitos, né, Rô? E que estão ligados. Isso. E que pode startar ou não as tuas emoções, dependendo do que a tua família tem. Isso a gente estuda profundamente e fala sobre isso no programa Nutrimente. Porque se você tem, vem de famílias, ancestralidades que trazem hábitos diferenciados, isso pode se vir contra você. Que é os casos de pessoas que fazem o jejum, né? Eu tenho alguns clientes, né? Que fez jejum, seca muito rápido e depois em uma semana, isso não que dobre o peso, mas isso vem de novo. Tem gente que vai fazer jejum e começa a reter líquido e causa outros problemas, né? Mas isso pode ser evitado se você olhar para o seu transgeracional. E é isso que a Nutrimente faz, conectando a tua história com os seus dias atuais, para que você possa aí manter uma vida bastante saudável. Tudo bem, pessoal? Então, amanhã nós vamos falar aí sobre a questão de pessoas habilitadas para o jejum. Já que a Rô trouxe aí hoje a questão dos alimentos que não se devem, né, que não se devem comer, amanhã a gente vai falar sobre pessoas aí em gerais que se estão habilitadas ou não para fazer o jejum, numa linha não fixa, totalmente flexível, porque é assim que nós, a Nutrimente, encaramos a vida. Tudo pode ser vivido com muita paz e muito amor. Nada de rigidez na vida. Então, até mais, né, Rô? Um beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.